Então, uma boa tarde para todo mundo. Esse é o nosso 10º seminário do PPGFA. Hoje a gente conta com a presença do professor Geanderson Araújo Carvalho. Se tudo der certo, um novo professor da UT, Campus Medianeira. Hoje ele vai falar para a gente sobre astrofísica e astroquímica de objetos compactos. Então, Geanderson, fica à vontade, você tem o tempo que você achar necessário, tá? Esse seminário está gravado, vai ser disponibilizado no YouTube e depois eu te mando o link para você compartilhar com outras pessoas, caso você queira, tá bom? Tá legal. Tá bom. Muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Tá ok, obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, que o professor Jaziel e o professor Emilson, não é isso? Fizeram para eu falar um pouco sobre as linhas de pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui com o grupo do ITA e da Univap. Como eu disse antes, eu vou falar sobre astrofísica e astroquímica de objetos compactos e falar um pouco dentro desse tema que eu coloquei muito geral, na verdade, sobre as pesquisas que a gente tem realizado. Então, a gente tem trabalhado com a parte de estrutura estelar, principalmente de anãs brancas, e utilizando também algumas teorias modificadas de gravidade. A gente vai dar uma introdução e motivação sobre esses trabalhos relacionados a anãs brancas e depois essa segunda linha de pesquisa relacionada à astroquímica de objetos compactos. Bom, não sei se eu vou estar chovendo numa molhada aqui falando sobre um pouco sobre o histórico de anãs brancas, né, que foram uma classe de objetos descobertos em 1914 por Adams. E a primeira anã branca observada foi a Sirius B, né, que faz parte de um sistema binário junto com a Sirius A. Nessa imagem aqui do Hubble, esse pontinho menorzinho é a Sirius B, uma anã branca, que tem a massa atualmente observada de uma massa solar, mais ou menos, e um raio de 5.800 quilômetros. Então, você vê que o raio do Sol, por exemplo, é de 700 mil quilômetros. Você percebe que esse tipo de objeto ao qual a gente está tratando é um objeto extremamente compacto, né? Daí o nome. Estrelas de nêutrons são mais compactas ainda, né? Tem um raio da ordem de 10 quilômetros. E até mesmo por conta dessa alta compacticidade, a gente tem que utilizar, como eu vou falar mais para frente, a teoria da relatividade geral, para tratar dos cálculos de estrutura desses objetos. Então, por exemplo, anãs brancas, que é o que eu vou falar aqui mais sobre, que eu tenho trabalhado mais, né, nos últimos anos, elas são bem descritas por uma equação de estado que é chamada equação de estado de Chandrasekhar, né, desenvolvida em 1939, por esse físico chamado justamente Chandrasekhar, que dá um nome à equação de estado. E ele basicamente descreveu a anã branca como um gás de elétrons relativístico. Quer dizer, você tem a anã branca, ela é um dos estágios finais da evolução estelar. Nesse ponto, a pressão que equilibra a estrela contra o colapso gravitacional é a pressão de degenerescência dos elétrons. Então, ele calculou essa pressão oriunda da degenerescência com correções relativísticas e ele postulou, por exemplo, que essas estrelas anãs brancas elas vão ter uma massa máxima de 1,44 massas solares. Esse resultado ficou conhecido também como o limite de massa de Chandrasekhar. Essa equação de estado, ou seja, é muito utilizada até atualmente, é uma coisa muito bem estabelecida e antiga. Mais recente, na década de 60, 1960, se não me engano, 1967, o Salpeter ele derivou correções para essa equação de estado devido à interação colombiana, pois como você tem um gás de elétrons, né, quer dizer, os átomos no processo de colapso da estrela para uma anã branca, os átomos ficaram totalmente ionizados, você tem um gás de elétrons e os átomos totalmente ionizados. E aí,
por conta dessa ionização, você tem interações colombianas, né, entre elétrons e íons e entre elétrons e elétrons. Então, o que o Salpeter fez foi incluir essas correções colombianas, além de mostrar que processos de reação de captura de elétrons pelo núcleo também vão limitar a questão da massa máxima da estrela. Então, essas correções do Salpeter muitas vezes são desprezadas, mas em alguns momentos elas são muito importantes, como a gente vai ver mais para frente. Então, anãs brancas também têm suas distribuições de luminosidade e separação usadas para a gente inferir, por exemplo, a formação a história de formação de estrelas na nossa galáxia, também, além de fornecer informação sobre a idade das galáxias. Então, bom, a gente viu que a equação de estado de anãs brancas é uma coisa muito bem estabelecida. No máximo, a gente tem uma variação devido às correções de Salpeter, como a interação colombiana depende da carga, então vai depender do número atômico Z do íon. A gente está considerando se for um íon de carbono, oxigênio, você tem um número atômico Z diferente. Então, em termos de composição, a anã branca vai mudar só em termos de qual que é o átomo dominante, né, na composição da estrela. Você não tem muita incerteza com relação à equação de estado, como é no caso de estrelas de nêutrons. Mas a gente está buscando estudar esse tipo de objeto e calcular a estrutura devido a alguns eventos de supernova tipo 1A com alta luminosidade e curvas de velocidade baixa. São, por exemplo, essas aqui que eu listei, SN 2006, GZ, etc. Então, a supernova tipo 1A acredita-se ser o colapso de uma anã branca devido à acreção, né? A anã branca acreta a matéria devido a alguma estrela companheira, por exemplo. E em algum momento ela atinge esse valor da massa limite de 1,44 e ela colapsa. Colapsa provavelmente para uma estrela de nêutrons. Só que você espera justamente por esse colapso ocorrer sempre nesse ponto de valor de massa de 1,44, que essas supernovas tenham características similares. Porém, quando você olha esses casos específicos, essas altas luminosidades, apesar desses eventos serem similares à supernova tipo 1A, essas altas luminosidades sugerem que a massa da anã branca que gerou esse evento seja super Chandrasekhar. E as massas aqui, né, nesses artigos que foram publicados desde 2006, indicam uma massa em torno de 2,2, 2,8, que é bem acima do limite de massa de Chandrasekhar. Então, a partir desses trabalhos, vários outros começaram a especular sobre o que seria, qual o mecanismo responsável para você ter uma massa tão acima assim da massa limite de Chandrasekhar. Bom, aqui é só de maneira geral, a formação de objetos compactos depende, né, principalmente da massa da estrela progenitora. Então, a gente está trabalhando aqui com anãs brancas, esses objetos que seguem essa linha aqui. Não sei se vocês veem o cursor do meu mouse. Sim, a gente vê, é normal. Tá. Então, você tem aqui estrelas menos massivas dão, no fim de sua vida, origem a uma anã branca. A massa aqui na vertical tem estrelas cada vez mais massivas, né, dando origem aqui inicialmente a anãs brancas, estrelas de nêutrons ou buracos negros, dependendo de qual que é a massa aqui da estrela progenitora. Então, a gente está estudando anãs brancas, né, estrelas que são provenientes de estrelas com uma massa de 0,4 a 8 massas solares. Bom, para a gente calcular a estrutura, a gente pode utilizar uma abordagem newtoniana, mas também a gente pode utilizar, como esses objetos são muito compactos, na verdade a gente deve utilizar a teoria da relatividade geral, né?
que pode ser derivada a partir de uma lagrangiana, chamada lagrangiana de Einstein-Hilbert, que eu coloquei aqui. Raiz de menos g, esse g é o determinante da métrica, que é uma equação similar a essa equação 2 aqui. E você tem o R, que é a escala de curvatura, que é a lagrangiana de matéria. O LM é a lagrangiana de matéria, que dá origem a esse T' aqui, que é o tensionismo de momento. Então você tem a equação de Einstein aqui, G' igual a 8πT', que eu escrevi de uma forma bem resumida. E a partir dessa equação, da equação 1, a gente pode estudar anões brancas ou estrelas de nêutrons, né, considerando uma métrica numa forma canônica dessa forma da equação 2. A gente tem essa seria uma métrica para um objeto estático com simetria esférica mais geral possível, né? Então, quando a gente utiliza uma métrica desse tipo, aliada às equações de campo de Einstein, a gente pode derivar a equação que é chamada equação de Thoma-Oppenheimer-Volkoff, que é a equação que a gente utiliza para obter o equilíbrio, levando em conta correções relativísticas, né? Então, por exemplo, a gente vê no caso newtoniano, que a gente tem o gradiente de pressão dPdr é igual a menos Gm ρm, que é a densidade de massa, sobre R2. Isso aqui é a teoria newtoniana, certo? Que a gente pode, a princípio, fazer uma correção, escrever Gm ρ sobre R2C2, e aqui a esse ρ eu chamo agora de densidade de energia, e a gente pode, por exemplo, levar em conta para essa densidade de energia o termo da energia cinética relativística dos elétrons, por exemplo. E a gente tem uma correção que a gente chama de correção de relatividade especial. Já na equação 4, que é oriunda da relatividade geral, a gente tem esses termos entre colchetes aqui que seriam mais correções devidos à teoria relativística. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, num estudo introdutório, quando a gente utiliza essas equações de equilíbrio, né, aliadas à equação da massa, que é o dmdr igual a 4π R2ρ, né, simplesmente a expressão da densidade como o dmdv. A gente tem, utilizando a equação de estado de Chandrasekhar, que eu falei anteriormente, esses resultados, né? A teoria newtoniana não desvia muito dos resultados relativísticos, a não ser por uma região ali bem lá em cima, em torno de 1,4. E quando a gente olha nessa região aqui, a princípio a gente imagina que o efeito não é muito grande. Mas a gente tem, por exemplo, algumas anãs brancas já observadas com essa massa em torno de 1,4. Por exemplo, essa que eu coloquei aqui, a LVJ1659, que tem uma massa de aproximadamente 1,41, essa linha tracejada vermelha. Você vê que ela está dentro de um certo intervalo em que eu tenho uma diferença aqui entre as curvas. Então, se você pega esse valor de massa fixo dessa estrela e olha para o valor da relatividade geral, o valor do raio da estrela é um pouco diferente dos valores das abordagens newtonianas. Então, quando você olha, por exemplo, para esse valor fixo de massa, os perfis de massa, densidade, gradiente de pressão, são todos diferentes. Significa que, para aquele valor de massa fixa, dependendo da teoria que você está utilizando, as estrelas, na verdade, são realmente bastante diferentes. Aqui são alguns valores, por exemplo, de massa que a gente tabelou, mostrando que a partir de 1,3 massas solares, você não tem muita diferença entre cada uma abordagem, mas quando você vai para próximo de 1,4, você já tem uma certa diferença entre esses valores. Aqui os valores que a gente computou de massa e densidade central, também mostrando a diferença entre cada abordagem. E aqui o log de G, né, que é a gravidade na superfície. Então você vê que o que é observado, na verdade, é o log de G e a temperatura, certo? Então, se a gente tem um log de G, determinado valor, e a gente utilizar um cálculo relativístico, a gente percebe que
Na verdade, a gente está olhando aqui a massa fixa, né? Se a gente tem um determinado valor de massa e a gente for extrair o log de G, a gente tem valores diferentes. Certo? Então, em geral, você tem o log de G observado. Então, nesse caso aqui, esse gráfico não faria muita diferença, mas se você tem a massa inferida de alguma forma, por exemplo, se for um sistema binário, e você não tem, por exemplo, log de G, você, na verdade, tem que utilizar o resultado relativístico, senão você tem um desvio aqui no seu cálculo do log de G. Aqui a gente fez os cálculos de diferença relativa, né, do log de G e do raio da estrela com relação à massa. Vê que chegam umas diferenças até de 50%. Né? E aqui foi um fit que a gente propôs para então calcular a massa a partir de um determinado valor de raio com correções relativísticas. A gente utilizou diferentes modelos aqui para esses fits, por exemplo. No modelo de Chandrasekhar, a equação de estado depende apenas do valor de A sobre Z. Né? Você considera que a estrela possui uma composição homogênea, então o A é o número de massa e o Z é o número atômico. Então, se você tem, por exemplo, carbono 12, A sobre Z igual a 2. Se você tem ferro 56, A sobre Z igual a 2,154. Então, esses dois modelos, a gente utilizou esses dois modelos de Chandrasekhar. E o modelo de Salpeter, que depende não só do valor de A sobre Z, mas também do número atômico Z, a gente calculou utilizando o modelo de Salpeter para hélio, carbono e oxigênio. Né? Bom, mas esse aqui é só um caso introdutório. A gente viu que a gente precisa utilizar um formalismo relativístico para tratar de anãs brancas extremamente massivas, né? Com uma massa próxima à massa de Chandrasekhar. Mas a nossa motivação, na verdade, é descrever aquelas anãs brancas com massa de 2,2 e 2,8. Então, a gente ainda mais necessita de um formalismo relativístico nesse caso. E uma das propostas, né, como a gente vê que em relatividade geral a gente chega a uma massa de 1,41 no máximo, a gente utilizou inicialmente a proposta de incluir a carga nas equações de equilíbrio. Então, se você coloca no tensor energia ao momento o campo elétrico e no final das contas você leva em consideração esse campo elétrico para as equações de equilíbrio, você tem essas novas equações aqui. Né? Você tem a equação da carga, o dQdr, o dmdr e o dpdr, que tem que ser agora resolvidos para você calcular a estrutura. Você vê que em relatividade geral, você tem um termo dqdr aqui, um termo de carga, que contribui para a massa gravitacional da estrela. Isso vai ser importante para que a gente possa atingir valores de massas mais altas do que o limite de Chandrasekhar. Então, nesse caso, quando a gente resolve essas equações aqui, a gente precisa de um perfil de carga no interior da estrela. A gente precisa assumir um perfil para a densidade de carga. Então, inicialmente, o que a gente considerou foi que a gente tem uma carga concentrada na superfície da estrela. A gente modelou com essa gaussiana. E por que uma carga na superfície? Porque para essa equação de estado de Chandrasekhar, alguns trabalhos têm mostrado que esse material no interior da estrela ele se comporta como um condutor. Então, nesse caso, a carga vai se concentrar na superfície. A gente utilizou esse modelo matemático. E a gente calcula esse sigma, parâmetro sigma aqui, seria a integral dessa densidade no volume. Então, a gente teria, esse sigma é uma espécie de carga total, né? Só que não é a carga total oriunda da solução dessas equações, porque a carga
total, nesse caso, tem efeito relativístico. Você vê que tem um termo de E a lambda sobre 2, que é da métrica, que nesse caso aqui tem a correção devido à curvatura para a carga total no final da integração dessas equações. Aqui, nesse caso, a integração dessa densidade no volume seria uma espécie de carga calculada sem o efeito de curvatura. Então, nesse caso, por exemplo, quando a gente fixa esse sigma aqui e obtém novas curvas de massa e raia para as estrelas, a gente tem massas de até 2,2 para um sigma, claro que um sigma é elevado de 2 vezes 10 a 20 coulombs. Né? Então, um porém de você ter cargas tão altas, que a gente buscou verificar, é o campo elétrico. Né? Se você tem cargas tão altas nessas estrelas, qual que é o campo elétrico na superfície? Né? Então, a gente calculou o campo elétrico e esse campo elétrico ele tem que satisfazer um limite, o campo elétrico na superfície, porque a gente tem a teoria de Schwinger que diz que o campo elétrico ele vai se dissipar se ele for da ordem de 1,3 vezes 10 a 18 volts por metro. Se eu tiver um campo elétrico da ordem desse valor, você começa a ter uma produção de pares e esse campo elétrico ele decai, né? Produz pares e decai. Então, quando a gente atinge esse limite aqui, a gente não pode desconsiderar esse efeito. E para esses cálculos que a gente fez aqui, para obter essas massas de 2,2 massas solares, a gente vê que a gente está dentro desse limite. Né? A gente tem valores de campo elétrico na superfície de 10 a 17, em alguns casos, mas aqui nos últimos casos, quando a carga é da ordem de 1,6, 2 vezes 10 a 20, você já tem um campo da ordem já tem um campo próximo ao limite de Schwinger. Mas para esse valor aqui, por exemplo, de 2 vezes 10 a 20 coulombs para a carga, a gente tem uma massa máxima de 2,199. Então já é bem acima do limite de Chandrasekhar e já dentro ali da margem dos valores de massa observados por aquelas supernovas que eu falei. Outro ponto importante quando você analisa estrelas com carga é que como é que você obtém as soluções de equilíbrio, né? Quais são as regiões de equilíbrio. Em geral, o Chandrasekhar também mostrou que o ponto de massa máxima na curva massa-densidade central é o que determina o equilíbrio. Né? Então, no início, para densidades mais baixas, essa região aqui ela é estável, e depois, quando a massa decai com o aumento da densidade central, essa região é instável. E no caso de estrelas carregadas, isso só é válido se a gente construir curvas aqui de massa-densidade central com carga total fixa. Por exemplo, nesse trabalho em que você tem uma densidade de carga que vai com beta R ao cubo, ou um alfa vezes a densidade de energia, você percebe que o ponto que marca a instabilidade não corresponde ao ponto de massa máxima. Né? O ponto de massa máxima é as bolinhas lilás aqui, e o ponto que rege a estabilidade é o triângulo. Então, no nosso caso, como a gente fixa a carga desde o início, a gente tem valores aqui fixos de carga, a gente tem que a estabilidade é marcada pelo padrão, né? Em regiões com dm d rho c maior que zero é estável e dm d rho c menor que zero é instável. Então, aqui, por exemplo, os pontos de massa máxima nessas curvas correspondem aos valores máximos mesmo de uma estrela anã branca carregada estável.
Outra possibilidade que a gente investigou também foi a inclusão de campos magnéticos, né? Que acontece se você inclui efeitos de campo magnético em uma estrela com campo magnético elevado, né? Com momentos magnéticos de 10 a 33, 10 a 34. Então a gente tem curvas, por exemplo, aqui, que estão com campo magnético de 10 a 14 graus, por exemplo. Você tem uma massa de 2,14 massas solares que está fora da região de reações piconucleares e beta inverso, que também limitam a questão da estabilidade da estrela, né? Porque se você tem captura de elétrons e a estrela vai ficando cada vez mais rica em nêutrons, você vai diminuindo essa pressão de degenerescência e tornando a estrela mais instável. Então você tem que, por exemplo, dentro dessa região aqui de reações de beta inverso piconucleares, você tem uma instabilidade que você não sabe lidar, né? Não sabe como é que você pode afetar a estabilidade da estrela, né? Então, essa curva verde aqui, por exemplo, ela está fora dessa região e atinge um valor de massa máxima aqui de até 2,14 massas solares, próximo aí aos valores de massa das superchandrasecas. E uma outra possibilidade dentro dessa linha de investigação que a gente buscou foi a de analisar, por exemplo, teorias modificadas de gravidade. A motivação da gente fazer anãs brancas nessas teorias era a gente ter anãs brancas de superchandraseca, mas as teorias em si, o desenvolvimento delas é mais no sentido de, a motivação é mais no sentido de explicar, por exemplo, a expansão acelerada do universo, entre outros problemas relacionados à cosmologia. Mas, por exemplo, a gente utilizou essa teoria chamada gravidade F de RT. Então, essa teoria, você substitui a lagrangiana de Einstein-Hilbert, em vez de você ter só um R mais Lm, você substitui o R, o escalar de curvatura, por uma função arbitrária do escalar de curvatura e do traço do tensionista de momento. Então, quando você inclui isso, você modifica as equações de campo, consequentemente, a gente modifica as equações de equilíbrio. Então, a gente utilizou, por exemplo, um funcional mais simples possível, foi incluir um termo linear no traço do tensionista de momento, né? Esse f de RT igual a R mais 2 lambda-T, onde o lambda é um parâmetro. As equações de equilíbrio agora ficam escritas dessa forma aqui. A gente pode definir dentro dessas equações uma espécie de pressão efetiva e densidade de energia efetiva. Quando a gente resolve essas equações de equilíbrio para a equação de estado de Chandrasekhar, a gente obtém resultados, né? A gente tem um resultado que é o que a gente esperava, que é um aumento um aumento da massa máxima, mas não dentro do que a gente gostaria, porque esse aumento chega no máximo próximo ali de 1,5. Quando a gente para explicar as superchandrasecas, deveria chegar lá no range de 2,2, né, 2,8. A partir daí a gente pode, com dados observados de anãs brancas, limitar esse valor desse parâmetro lambda com maior do que menos 3 vezes a menos 4. Aqui são os valores que a gente obteve, né? A massa aumenta de 1,41 para no máximo 1,46, 1,47. E a gente utilizou essa segunda teoria aqui também, em que a gente generaliza a lagrangiana de Einstein-Hilbert da seguinte maneira: em vez de a gente escrever R mais Lm, a gente simplesmente escreve uma função arbitrária, né? A teoria em si, se você simplesmente escreve uma
uma função arbitrária nessas variáveis, uma escalar de curvatura R, na lagrangiana de matéria Lm. Num primeiro caso, a gente utilizou esse funcional aqui, a gente colocou R mais Lm, que seria lagrangiana de Einstein-Hilbert, mais um sigma RL. Então, a gente inclui um acoplamento mais forte entre matéria e geometria, nesse caso. Então, quando a gente inclui esse acoplamento, a gente não consegue definir equações de equilíbrio e escrever de uma forma que fique mais elegante desse jeito, como um dPdr igual a A. As equações ficam um pouco mais complicadas, mas a gente pode resolver nesse caso, ainda assim, né? A gente resolve numericamente. A gente vai ter as equações 13A, 13D, para obter as soluções, né? Para o cálculo de estrutura. O porém é que, nesse caso, quando a gente olha, por exemplo, para a equação 13D, a gente não tem uma definição de massa clara como no caso anterior. A gente consegue definir uma massa gravitacional, que vai ser um termo normal, usual, 4πr2, mais os termos de contribuição que vem por conta desse termo do traço do tensor de momento. Nesse caso, a gente não consegue escrever uma definição clara, né, a partir dessa equação. Mas a gente pode calcular a massa como a gente tem a solução dessas equações, a gente tem o perfil da densidade, a gente pode calcular a massa como a integral da densidade no volume, uma espécie de massa bariônica. E aqui a gente utilizou essas equações para o cálculo de estrutura, por exemplo, de estrela de nêutrons. Aqui são algumas equações de estado de estrela de nêutrons muito utilizadas pelo LIGO, por exemplo, SLY, WFF, entre outros. A gente utilizou, aqui são alguns dos resultados. Essas regiões laranja e azul aqui são os resultados do LIGO para aquela detecção da fusão de duas estrelas de nêutrons. Essas regiões aqui em cima são dados de pulsares massivos. E esses dados em preto, né, com a barra de erro, são dados do NICER. Então a gente vê, por exemplo, que algumas equações de estado, quando a gente utiliza a teoria, elas são, com relação aos dados do NICER, elas são até favorecidas. E aumentando esse parâmetro sigma aqui, que é o parâmetro agora, nesse caso, o parâmetro da teoria, sigma aqui, a gente tem um aumento relevante de massa nessa teoria. Então, a partir desse resultado de aumento de massa, a gente também resolveu calcular a estrutura de anãs brancas nessa teoria. Então, você vê que, dependendo do valor de sigma, a massa ela aumenta bastante. Nesse caso, para valores de massas baixas, as curvas são equivalentes. Então, a gente mostra aqui mais a região de massa de 1.2 até, no caso, 2.5 ou 1.8, né, massas solares. Aqui a diferença, nesse caso, para cada curva, né, tudo para anã branca, mas a diferença em cada caso é que a gente está utilizando uma composição diferente. Então, no primeiro caso é hélio, no segundo caso carbono, oxigênio ou neônio. Você vê que a curva corta antes aqui, né, em cada caso, por conta da densidade limite para as reações de beta inverso. Então, por exemplo, você tem uma estrela uma estrela homogênea composta de hélio, você teoricamente poderia ter uma massa solar de até 2.5, mas o problema é como evolutivamente você vai chegar numa estrela com uma massa de 2.5 com composição só de hélio, né? Aqui o resultado, a gente analisou a questão de dimensões extras, mas acho que eu vou pular essa parte. Falar sobre os estudos mais recentes que a gente tem feito relacionados à astroquímica, na Univap. Então,
A astroquímica, de uma forma geral, ela é uma área muito multidisciplinar, né? Envolve astronomia, física, biologia, geologia, e o mais intrigante é que envolve observação, experimento e teoria. Envolve simulação computacional e experimento. Nesses trabalhos que eu vou falar aqui, a gente utilizou dados experimentais no, de experimentos realizados pelo professor Sérgio Pili na Univap, para estudar, por exemplo, para estudar as abundâncias moleculares no universo e suas reações com a radiação. Então, por exemplo, no primeiro caso, a gente utilizou uns dados de radiação de acetona, né? Eu vou falar aqui mais para frente. Na Univap, o que o professor Sérgio Pili ele realizou foram experimentos de deposição de gelos astrofísicos simulados aqui numa câmara de vácuo. Ele levou essa câmara de vácuo até ao Laboratório Nacional de Luz Síncrono, lá na Unicamp, e irradiou esses gelos aqui. Ele depositou uma amostra de gelo nessa câmara de vácuo para simular, né, as condições espaciais ao quais esses gelos se encontram, e irradiou esses gelos com raio-x lá no LNLS. A faixa de energia aqui gerada no LNLS foi de 6 eV a 2 keV. Bom, mas por que é feito esse experimento, né? Então, você tem, por exemplo, um dos experimentos realizados foi a amostra que foi depositada foi o gelo de acetona, que é essa molécula aqui, né? CH3COCH3. Bom, ele simulou essa molécula porque, por exemplo, ela já foi detectada em discos protoplanetários, né, na V883 Orionis, na superfície de cometas. Você já foi observado essa molécula. Então, ela é uma molécula de relevância astroquímica, que foi simulada, também foi detectada em nuvens moleculares, por exemplo, no centro de Sagitário B2. Você também tem o outro dado que a gente trabalhou foi o dado de acetonitrila, que é a molécula de CH3CN, né, uma cadeia de CH3CN, que também foi detectada no mesmo disco protoplanetário, no mesmo cometa aqui que eu mostrei no slide anterior, mas também ela foi detectada na superfície de Titã. Essas observações dessas moléculas, elas foram realizadas na fase gasosa, né? Só que a gente tem alguns trabalhos que sugerem, porque assim, a observação ela apenas pega mais facilmente essa parte da molécula na fase gasosa. Mas a gente tem uma densidade de coluna aqui dessas moléculas na fase de gelo, em alguns casos até maior do que da fase gasosa, que é uma simulação. Então, a essas observações dessas moléculas na fase gasosa, a gente pode ter associado a fase gelo dessas moléculas. Então, se a gente tem, por exemplo, essas moléculas na fase gelo em um cometa ou algo do tipo, elas podem estar sujeitas a um campo de radiação ionizante. Por exemplo, um raio-x, que foi nesse caso que foi simulado lá no LNLS. Então, a gente tem a emissão de raio-x, né, por diversos fenômenos relacionados a objetos compactos. A gente pode ter acreção, pode ter radiação térmica, enfim, diversos fenômenos relacionados a objetos compactos que vão levar a essa produção de raio-x nessa faixa de energia que eu falei. De energia de 6 eV a 2 kV. Tem, por exemplo, acreção, você tem esse modelo que
de fricção magnética, né? Você tem um sistema binário, a estrela secundária se move na magnetosfera da primária, você tem um campo elétrico induzido que vai arrancar elétrons da superfície dessa estrela, e você vai ter uma luminosidade que a gente pode associar ao raio-x, né? Produção de raio-x. Enfim, diversos modelos de emissão diferentes podem estar relacionados à emissão de raio-x por objetos compactos. Bom, mas consequentemente, se eu tenho objetos compactos gerando raio-x, mas eu tenho essas moléculas na fase de gelo próximos a esses objetos, algumas observações sugerem que sim, né? A gente tem, por exemplo, essa imagem da esquerda, é um objeto compacto, né, acretando um material ao redor. Nesse material aqui, essa nuvem de gás, tem um planeta congelado, que também está próximo a esse objeto, e vai estar sujeito à irradiação, né? Vai estar sujeito a essa radiação ionizante produzida pelo objeto compacto. Tem também diversas observações de pulsares com planetas orbitando ao redor. Então, você tem a radiação produzida pelo pulsar, provavelmente vai induzir um campo de radiação no qual essas moléculas vão estar sujeitas, e a gente procurou aqui nos trabalhos relacionar os dados experimentais que a gente tem com essa irradiação que a gente tem no espaço. Então, aqui é o dado do experimento, né? A gente tem os espectros infravermelho das moléculas, elas são irradiadas com uma determinada fluência. Cada linha, cada espectro aqui é para uma fluência que segue aqui esse padrão que está do lado direito, uma fluência cada vez maior. Então, conforme a gente tem a irradiação da amostra, você tem novos picos aqui no espectro infravermelho, ou seja, essa radiação, né, esse raio-x, está produzindo, por exemplo, no caso da molécula de acetona, inicialmente a amostra era apenas acetona, né? E depois de uma fluência de aproximadamente 13 a 18 voltas por centímetro quadrado, você tem, por exemplo, a produção de CO2 e de H2CCO, por conta da interação da radiação com essas moléculas na fase de gelo. No caso da acetona, você tem produção, por exemplo, também de CH4, além de CA2 e se eu não me engano, o nome dessa molécula aqui é formaldeído. No caso da acetonitrila também, você tem a radiação da amostra com raio-x levou à produção de diversas outras moléculas aqui, como HCN, CH4 também, e isômeros da acetonitrila, como CH3NC e o H2CCNH. E a maioria dessas moléculas, resultados da interação do gelo com a radiação, também são observados no espaço, né? Então, aqui os diversos picos no espectro infravermelho que a gente observou, essas assinaturas devido à produção de novas moléculas, né, devido à irradiação da amostra. Aqui no caso da acetona. A partir do dado experimental também a gente calcula uma seção de choque, né? A seção de choque que é esse parâmetro sigma, o F é a fluência. Então, baseado na área da banda de cada espectro aqui, relacionado à acetona, a gente tem diversas bandas, né? Então, a gente selecionou algumas bandas, por exemplo, da acetona, uma banda relacionada ao CH3, outra banda relacionada ao CO e outra banda relacionada ao CC, né? As ligações da molécula de acetona.
Nesse caso, quando a gente monitora a evolução dessas bandas, a gente percebe, por exemplo, no primeiro caso as destruições dessa banda. A gente calcula a partir dessa expressão 17 aqui, né, uma exponencial associativa, a seção de choque de destruição dessas bandas e as de formação das moléculas que a gente observou serem formadas no gelo. Então, aqui, cada caso da acetonitrila e da acetona. A gente também percebe que após um certo tempo de irradiação, né, a fluência é o fluxo integrado no tempo. Então, quanto maior a fluência, maior o tempo ao qual essa amostra foi exposta, né? Então, após um certo tempo de irradiação da amostra, a gente percebe que ela atinge um equilíbrio químico, né? Porque as abundâncias moleculares, né, das espécies que a gente observa não variam muito. Então, para essa fase de equilíbrio químico, por exemplo, a gente fez algumas suposições, né? A gente supôs que os processos de desorção, ou seja, processo de mudança de fase sólida para gasosa devido à irradiação, ela é regida pela massa de coluna da espécie pai, né, que a gente chama de pai, no caso, a acetona e a acetonitrila. Então, você tem aqui as massas de coluna, né, da dissolvida. A gente calculou a massa de coluna dissolvida das espécies desconhecidas, que são espécies que a gente não observa no gelo, das espécies observadas, aqui observado mais dissolvido, e a total. Isso baseado em que a dissolução ela é dada apenas pelo pai, né? E essa massa de coluna aqui de espécies desconhecidas, a gente calcula baseado na conservação de massa, né? Então, se a gente tem a massa dissolvida, a massa dos observados, e isso não bate com a massa total que a gente tinha no início, então essa massa que está sendo perdida, na verdade, é uma massa que está de produção de moléculas que a gente não está observando no infravermelho. Então a gente chama isso de massa de coluna de moléculas desconhecidas. A gente conseguiu extrair qual que é essa massa de coluna a partir dos dados. E o equilíbrio químico aqui, para cada dado, é caracterizado como um ponto em que a mudança molecular não varia muito, né? Eu pego a soma das abundâncias moleculares, um dado ponto, menos a soma dessas abundâncias moleculares num ponto anterior, e isso não varia mais do que 1%. Então, posso considerar que a variação em todas as abundâncias moleculares das espécies no gelo já não estão variando. Ou seja, esse gelo, apesar de ele estar sendo continuamente irradiado por raio-x, ele chega a um ponto em que ele atinge o equilíbrio químico, né? Quer dizer, as espécies que estão lá, elas são igualmente destruídas e produzidas. As taxas de produção e destruição são iguais, então o gelo atinge o equilíbrio químico. Só que eu percebo que essa fluência aqui em que o gelo atingiu o equilíbrio químico, eu posso associar uma escala de tempo que um gelo, por exemplo, no espaço, dado um determinado fluxo de raio-x, que eu chamei de φx, vai levar para atingir o equilíbrio químico. Certo? Então, esse Fe, que é a fluência de equilíbrio químico, é um dado que eu consigo extrair aqui dos experimentos. E o φx é o fluxo de raio-x gerado, por exemplo, por um objeto compacto, tipo uma anã branca ou estrela de nêutrons. Então, a partir desse fluxo, se eu tenho o fluxo de raio-x, naquela faixa de energia, eu consigo saber
qual que são as escalas de tempo de reações químicas para gelos próximos a esses objetos. Então foi isso que a gente fez. A gente pegou, por exemplo, uma lista de diversos objetos compactos, por exemplo, anãs brancas, uma lista de várias anãs brancas, incluindo Sirius B, que eu falei no início, pulsado caranguejo, estrelas de nêutrons, buracos negros. Para esses objetos aqui, a gente tem uma estimativa do fluxo de fótons devido a dados observacionais, a gente consegue associar esse fluxo de fótons a uma escala de tempo para equilíbrio químico para gelos próximos desses objetos. Então, por exemplo, aqui são os gráficos dessa escala de tempo de equilíbrio químico versus o fluxo de fótons, e aqui a gente identificou, né, cada objeto daqueles que a gente destacou aqui nessa tabela. Você vê, por exemplo, que tem objeto que tem uma escala de tempo 10 a 12 anos, né? Muito maior do que a idade do universo, por exemplo. Fluxo baixo. Bom, mas esse fluxo de raio-x também ele tem que ser uma especificidade desse fluxo que eu tenho que saber a qual distância, né, do objeto compacto eu vou ter esses gelos presentes. Então, se você pega, por exemplo, esse disco protoplanetário, o V883 Orionis, ele tem essa parte aqui do disco que está mais branca, é uma parte em que você tem moléculas na fase gelo. Isso é uma representação artística da linha de gelo desse sistema. Certo? Então, essa parte aqui do disco mais exterior, que vai ter moléculas na fase de gelo, eu preciso, na verdade, para eu calcular as escalas de tempo de reações químicas nessa região, eu preciso saber o fluxo de raio-x nessa região. Então, uma coisa mais específica que tem que ser feita nesse cálculo é eu levar em conta a opacidade desse meio aqui, com o qual o fluxo de raio-x, na verdade, ultrapassa antes de eu atingir essa linha de gelo. Eu preciso saber, na verdade, para cada objeto, qual que é essa distância específica aqui, né? Porque tem a atenuação do meio e tem a atenuação da distância em relação ao fluxo, né? Ambos os casos atenuam o fluxo de raio-x. Esse outro exemplo aqui do lado direito, por exemplo, é um cálculo da linha de gelo para buraco negro supermassivo. No caso específico, né, você tem, por exemplo, uma distância da linha de gelo de 3 parsecs. Aqui então a gente calculou, né, essa escala de tempo para que o gelo atinja o equilíbrio químico como uma função da distância, né, porque o fluxo é função da distância, então a gente calculou para alguns objetos essas escalas de tempo. A gente associou também essa luminosidade de raio-x com uma luminosidade de acreção para obter uma espécie de estimativa, dado um valor de m ponto, que é a taxa de acreção, né? Qual que seriam essas escalas de tempo para que o gelo atinja o equilíbrio químico. Então aqui são cálculos para cada tipo de objeto, mas aqui considerando aquela fluência de equilíbrio para várias moléculas diferentes, né, que foi o resultado que foi obtido experimentalmente. Mas aqui a gente considerou um valor médio, né? Pegou todos esses resultados, a gente calculou um valor médio da escala de tempo para que o gelo atinja equilíbrio químico como função da distância. Em geral, esses valores aqui, de 1, 2, 3 anos-luz, estão relacionados a linha de gelo, mais ou menos, um valor estimado de cada tipo desses objetos aqui, né, anãs brancas, estrelas de nêutrons, buracos negros. Mas, apesar disso ser uma
ser uma estimativa, ela é uma estimativa que precisa ser melhorada. É um cálculo que precisa ser mais preciso. Então, relacionado a esses dados, né, experimentais de radiação de gelos, o que a gente tem feito também é o desenvolvimento de um código para simular essa irradiação, e isso é um trabalho mais recente que talvez eu te possa falar numa outra oportunidade, né? Eu acho que é isso. Quem quiser fazer alguma pergunta, acho que eu já passei do tempo, não sei. Não, sobre o tempo tá tranquilo, a gente tá entre amigos aqui, não precisa ser aquela martelada, 30 minutos, vou desligar a tua câmera. Tá? Bom, muito obrigado. Vi que você foi bastante a fundo assim no seminário. E é bom também ver que, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de astrofísica química, agora eu entendi mais ou menos o que vocês fazem, eu achei bem interessante. Eu só tenho uma pergunta rapidinho que eu fiquei curioso. Na parte que você mostrou lá que foram feitas algumas medidas na LNLS, o que você precisaria ali era que você tivesse uma alta intensidade de radiação ali, né? Isso, né? Então, mas O fluxo ali é fixo de 10 a 14. Então, mas chega a ser numa ordem de grandeza coerente com medidas de astros, assim? É uma intensidade de 10 a 14 é suficiente, assim? Eu achei que... Não, é assim, no laboratório, esse fluxo de 10 a 14, na verdade, ele é muito maior do que o fluxo que você vai ter, por exemplo, nessas regiões da linha de gelo. Ah, eu achava que era ao contrário. Tá bom. Não, do experimento é muito maior, mas por quê? Porque você tem a limitação do tempo. Né? Tá, Você tem que, pro gelo atingir o equilíbrio químico, você tem que jogar, para que ele atinja um equilíbrio químico em um tempo menor, você tem que jogar um fluxo muito maior. tá, Então, no experimento, você joga um fluxo alto para que você tenha um tempo, para que o gelo atinja o equilíbrio em um tempo curto. Mas você atinge, essa associação de fluxo com o tempo te dá a fluência. E essa fluência você pode comparar a fluência, que é o dado que a gente obtém, né? A gente obtém essa fluência aqui de equilíbrio. tá. Mas aí eu posso comparar agora essa fluência que eu obtive, esse valor de fluência de equilíbrio que eu obtive experimentalmente com o fluxo no gerado por um objeto no espaço. Só que esse fluxo vai ser menor, consequentemente, o tempo, né, necessário para que o gelo atinja o equilíbrio químico, ele é maior. Tá, tá. E então foi preciso fazer uma câmera diferente para acoplar lá no LNLS para poder fazer essa sua medida, né? Ou não? Foi tipo assim, uma coisa dedicada para isso, né? Pelo que eu estou vendo ali, que essa figura C aí. Teve que ser feito um acoplamento aí específico para o LNLS, porque na verdade na Univap o que ele tinha, o que ele poderia fazer, o professor Sérgio, era irradiar a amostra com elétrons só. E tinha um canhão de elétrons, e quando ele levou lá para o LNS, ele teve que fazer um acoplamento diferente. Tá, e todas essas medidas das ligações químicas aí é o FTIR mesmo, né? Isso. Ah, beleza. Tá. E só uma coisa, cuidado para quando você for falar, não fala que o LNLS é da Unicamp, não, que eu fico bravo, viu? Não, só falei que é lá na Unicamp, né? É do lado da Unicamp, mas não tem nada a ver com a Unicamp, tá? Ah, sim. Beleza. Eu não sabia esse detalhe. A gente tem a tendência de achar isso porque o espaço físico é próximo, mas não tem, tá? Tanto é que a Unicamp é estadual e o LNLS é tudo ligado ao QNEM, né?
que é uma unidade federal, né? Que é nacional, né? É verdade. Eu tenho que falar isso lá pro Sérgio também. Fale para ele. Falar para ele, falando que é da Unicamp. Legal. Obrigado, viu, Rita? Fica à vontade. Oi, Anderson, obrigada pela tua apresentação, né? Eu tenho algumas dúvidas um pouco bem básicas que realmente eu não conheço. Essas amostras que você está discutindo com o Nilson, que ele perguntou, de onde que elas vêm, Anderson? De onde que a amostra vem? De onde que a amostra vem? Ele compra ele já compra material e apenas deposita a amostra, deposita o material num filme e aí ele resfria isso a temperaturas de interesse, temperaturas de 10, 20 Kelvin. Até ele chegar no que ele precisa. Até ele chegar no valor de temperatura que ele quer. Entendi. É resfriado com... acho que é resfriado com nitrogênio líquido. Faz sentido. Mas o material ele compra com uma certa pureza lá e tal. A acetona e acetonitrila é comprado o gás pronto. Entendi. Interessante, não sabia. No teu slide 31, você mostra os seus modelos de massa. 31. Slide 31. Eu não estou vendo o meu número do slide aqui. Eu estou vendo, está na coisa direita. Do Meet. Mais um. Qual é o número que tá? Mais um. Isso, 30, perdão, é isso aí. Esse slide, você mostrou a massa pelo tamanho aí, por R? Isso. Para diferentes composições. O raio, né? Para diferentes composições. Isso são diferentes composições? Isso. Cada gráfico é uma composição diferente, né? No primeiro aqui... no primeiro do lado esquerdo, né, o superior do lado esquerdo é hélio, e aí a gente foi colocando elementos mais pesados, né? No caso, carbono, depois oxigênio e depois neônio. Tá. Composição homogênea. Né? Ô, Janderson, por que ele vai diminuindo? Porque, veja, o hélio, ele chega até, ele extrapola ali na massa, né? Isso, extrapola. Aí, conforme você vai aumentando a massa, pelo que eu entendi, você vai diminuindo. Por que isso acontece? Não, é porque a gente está mudando a composição da estrela. Né? Qual é os íons que tem lá dentro? Se é hélio, carbono, oxigênio. Tá. Mas o que acontece? Quando você muda qual é o elemento, você muda a densidade limite em que vai ocorrer reações de beta inverso. Quer dizer, esse íon ele captura um elétron e gera um nêutron. Aí você, na verdade, começa, uma dada densidade, que essas reações começam a ocorrer, na verdade, você começa a mudar a composição da estrela lá dentro. Então, essa densidade limite em que essas reações ocorrem e que vão mexer com a estabilidade da estrela, elas dependem de qual que é o elemento, se é o hélio, o carbono ou o oxigênio. Essa densidade limite com qual essas reações vão ocorrer dependem de qual que é a composição, de qual que é o elemento. Então, quando você muda de hélio para carbono, por exemplo, que são as duas primeiras figuras, essa densidade em que as reações de beta inverso começam a ocorrer, ela é menor. Então, isso limita. Como eu não consigo integrar as equações até um valor de densidade agora, que antes poderia ser, sei lá, digamos, 10 a 11 gramas por centímetro cúbico, em vez de eu integrar até 10 a 11, eu integro até, sei lá, 5 vezes 10 a 10. Não lembro os números, mas é isso. Como a densidade é menor, no final você tem uma massa menor. Isso fica limitando a sua massa, entendeu? Entendi. Quando você vai para o mais pesado, o oxigênio, essa densidade é menor ainda, consequentemente a massa maior que você vai conseguir obter é menor ainda. Então, essa é uma crítica, por exemplo,
os diversos trabalhos que surgiram relacionados à anã branca com teoria modificada. Nenhum trabalho até hoje pegou e colocou, não, vamos colocar aqui essa consideração de qual é a composição, consequentemente, das densidades. Simplesmente você joga Chandrasekhar, não leva em conta qual que são as densidades, porque o Chandrasekhar, ele não depende de qual que é a composição, qual que é o íon, se é hélio, se é carbono, se é oxigênio. Então, você não leva, quando você usa Chandrasekhar, você não leva em conta essa limitação, e aí, consequentemente, você vai embora na densidade, e aqui a gente vê que se você vai embora na densidade central, você pode ir embora na massa. Você pode, a curva aqui laranja, por exemplo, do hélio, você para em 2,5, mas se eu pego a equação de estado de Chandrasekhar, que eu não tenho uma densidade que vai limitar isso, eu vou embora, eu vou ter 3, 4, 5 massas solares no negócio. Entendi. Esse é o problema. Interessante. A minha última pergunta, o Janderson, que é em relação ainda ao modelo, naquele modelo que você mostrou lá no início da sua apresentação, em que você considera o objeto compacto como um condutor, ou seja, a carga está toda na esfera, né? Aí, isso. Anã branca. Esse é um modelo, eu acredito que faz sentido quando você considera que o campo magnético desses caras é muito alto, né? De fato, né? Mas a minha pergunta é, se você não fizer essa consideração, muda muita coisa hoje, Anderson? Então, outros modelos, né, que foram utilizados, mas não para anã branca, né? Por exemplo, uma densidade de carga que vai com beta ao cubo ou alfa vezes ρ, que é a densidade de massa. Olhando para esses trabalhos em que você muda qual que é o perfil, eu vejo que não muda muito o resultado, porque assim, no final das contas você está calculando o valor final, né? Aqui é um resultado final da integração daquelas equações, né? Valores de massa e raio. Essa massa é a massa gravitacional. Então, no final, ela tem a contribuição da carga, mas ela já é um valor total, vamos dizer assim. Total, Independente de como a carga está distribuída, independente de como a carga está distribuída, o total, o que importa é só quanta carga tem lá. Quanta carga tem lá e quanto isso vai afetar, no final, a massa gravitacional. Entendi. Em qual perfil, na verdade, não muda muito. Não muda muito. O perfil, dependendo de quanta carga você tem, ela vai afetar a massa sempre de um jeito igual. A única questão é, dependendo do perfil, ele pode mudar um pouco o raio. Dependendo do perfil, pode mudar um pouco o raio. Mas a massa, que é a mais importante, a princípio, para a gente explicar, por exemplo, a Super Chandrasekhar, isso não vai mudar. Então, Entendi. Não vai mudar muito, não, pelo que eu vejo. Obrigada, Janderson. Não, de nada. Obrigado pelas perguntas. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, beleza. Muito obrigado, Janderson, pela participação. Espero que dê tudo certo aí para você vir para a UTF e se der tudo certo que você venha para o PPGFA também, dar uma acrescentada no nosso corpo docente. Sim, com certeza. Tomara. Então, valeu. Eu vou só finalizar a gravação aqui.